Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui reunidos com a graça do nosso Deus para este nosso culto de oração e pregação da palavra, ainda neste formato, às 19h30 em uma sala virtual de oração. E agora nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas e nesta série, no livro de Salmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 35. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 35, um salmo davídico, salmo de Davi, salmo de número 35. E assim nos diz a palavra do Senhor. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão e me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha causa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos a tua graça sobre nós e a iluminação do teu Espírito Santo, do nosso entendimento, a abertura dos nossos corações, para que recebamos a exposição deste texto
inspirado por ti, ó Deus Espírito Santo, ó Espírito de Deus, para a nossa edificação na fé, para a nossa confiança em ti, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, de forma que ainda nos vendo em certas situações injustiçados, ou sofrendo angústias, tribulações que se estendem por longo tempo sem que nós entendamos a razão dessas coisas, que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, que é justo e verdadeiro. Pai eterno, ajuda-nos a enxergarmos a pessoa e a obra de Jesus através desse texto. Possamos, Senhor, descansar nele e esperar nele. Oramos e pedimos isso no nome do teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste salmo, Davi, ele lamenta diante de Deus porque estava sendo atacado injustamente. Mais do que isso, o ataque vinha de gente que ele nunca imaginaria que faria tal coisa com ele. Essas pessoas são comparadas a inimigos traiçoeiros. Eram inimigos gratuitos, daquele tipo que pensa, que a gente pensa, né? Gente, o que é que foi que eu fiz para que essa pessoa me tratasse desse jeito, passasse a me tratar dessa forma? O que eu fiz para isso? Ainda que tenha registrado no versículo 15 que ele tropeçou, Davi não parece ter sido cometido assim um erro, uma falha moral que ensejasse a ação dessas pessoas dessa forma. Davi registra no versículo 26 que o seu sofrimento se transformou em motivo de chacota pelos outros. E daí ele viu que gente com quem ele se importava, pessoas com quem ele sofreu junto quando elas estiveram doentes, pessoas pelas quais ele orou, lamentou e chorou junto com elas, como se faz quando um amigo muito próximo, que é como um irmão, sofre e a gente se compadece dessa pessoa. Quando o sofrimento então abateu Davi, ele não pôde contar com a mesma atitude, disposição dessas pessoas em favor dele, como mostram os versículos 13 e 14 deste salmo. Essas pessoas lhe retribuíram o bem com o mal, pagaram a ele com o mal, ainda que tivessem recebido dele o bem. O que foi e o que se tornou, então, uma desolação para a alma de Davi, como ele mostra no versículo 12. Davi viu seu sofrimento ser explorado de uma forma assim infame. Havia quem trocasse olhares de desprezo por ele. Havia quem ria e dizia sobre ele coisas como: agora nós pegamos, Davi, nós vimos o que você fez, vimos tudo com os nossos próprios olhos, nós sabemos de tudo. Eram pessoas que diziam: tu está ferrado, Davi, agora a gente tem tudo o que precisava para acabar contigo, já era, perdeu. Essas pessoas encontraram nesta ocasião razão para que se sentissem superiores a Davi, e por isso elas o humilhavam com suas palavras e ações. Vejam, a zombaria ela tem esse sentido e é sempre assim. A gente se coloca em uma posição superior a uma outra pessoa e faz pouco caso dela. E de certo modo foi isso que Jó experimentou quando foi visitado pelos seus amigos que o viram padecer tanto sofrimento repentino e acumulado até levá-lo a um abatimento físico completo. Esses amigos pensaram: não é possível que tanta desgraça tenha acontecido sem uma razão. Eram amigos de Jó. E eles diziam: Jó, o que foi que você fez para padecer desse jeito, hein? Enquanto isso, aquele pobre homem insistia na sua inocência e os seus amigos buscavam escarafunchar a vida dele, buscando algo que justificasse tanto sofrimento na vida dessa pessoa. Não que Jó se visse como alguém impecável. Mesmo assim, ele não encontrava razão
para que o juízo de Deus o estivesse esmagando daquele modo. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi estava em uma situação parecida com essa quando escreveu este salmo e descreveu as palavras e ações dos que deveriam ser seus amigos e agir em resposta a esta amizade demonstrada por Davi em favor deles, quando então Davi passou por uma hora de grande sofrimento. É por isso que Davi clama e ele invoca a ação de Deus como um guerreiro divino, o que não é novo na história do povo de Israel, visto que Deus é descrito ao longo das Escrituras como o Senhor dos Exércitos, aquele que luta por seu povo. Mais do que isso, neste salmo, o Senhor também é descrito por Davi como aquele que defende a sua causa. Davi, ele clama para que Deus atue como seu advogado, como seu defensor e então pleiteie em favor da sua causa. Então, é com base nesse histórico libertador, redentor, resgatador de Deus, por seu braço forte, a sua mão poderosa, aquele que luta por nós e que defende a nossa causa, que Davi escreveu este salmo, que apresenta 3 blocos de pedidos que encerram com uma expressão de confiança e louvor a Deus. Nós vemos então neste salmo que Davi pede para que Deus o socorra, o defenda e lute contra seus acusadores e perseguidores, expressando em seguida a sua confiança no Senhor, como nos mostram os versículos 1 a 10. Depois, Davi pede para que Deus o livre dos ataques de traidores e caluniadores, expressando em seguida a sua confiança em Deus, como mostram os versículos 11 a 18. E, por fim, Davi pede que Deus o defenda dos seus inimigos zombeteiros, expressando em seguida a sua confiança no Senhor, como registram os versículos 19 a 28. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos através desse salmo que é somente graças a Cristo que nós podemos dizer junto com Davi o que ele disse neste salmo: o Senhor é a minha salvação, ele me defende e luta em meu favor. O Senhor é a minha salvação, ele me defende e luta em meu favor. E nós chegaremos a essa conclusão começando por ver que Davi pede para que Deus o socorra e o defenda e lute contra os seus acusadores e perseguidores. Percebam que no versículo 1, Davi descreve a Deus tanto como seu defensor em juízo, quanto como o seu campeão nas batalhas. Ele pede a Deus, no versículo de número 1, veja aí na sua Bíblia: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Vejam que ambas as imagens, elas descrevem o cenário de uma batalha. Porém, a primeira descrição tem a ver com uma batalha jurídica, enquanto que a segunda tem a ver com uma batalha campal. E o que eu quero dizer com isso é que a batalha jurídica, ela envolve a ação do acusador e do defensor em um processo criminal para que a verdade seja revelada e o justo juízo seja estabelecido. Daí, o acusado pode, na verdade, ser uma vítima de falsas acusações quando não há provas daquilo que as pessoas o estão acusando. E os acusadores, nesse caso, podem ser, de fato, as pessoas falsas com más intenções, os verdadeiros criminosos nesse processo. Quem acusa, então, é que está cometendo um crime. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto à luz do nosso ordenamento jurídico e vi que acusar falsamente alguém de ter cometido um ilícito caracteriza o crime de denunciação caluniosa. E em um processo judicial, o que se busca sempre é a verdade, verdade ainda mais urgente quando se faz necessário demonstrar a inocência de alguém que foi acusado falsamente. E daí, para que essa verdade venha à tona, acusação e defesa
acusador e defensor no processo, desenvolve o que podemos chamar de uma batalha jurídica. Neste salmo, Davi pede que Deus seja o seu defensor, pede que Deus seja aquele que pleiteie a sua causa diante das falsas acusações lançadas contra ele. Além dessa imagem, Davi também parecia ter em mente uma batalha campal como a disputada por exércitos inimigos. E neste caso, ele clama para que Deus seja o seu campeão, lutando contra os seus adversários. E essa ideia fica clara, essa ideia da batalha campal é reforçada e fica clara pelas imagens trazidas por Davi nos versículos seguintes, nos quais ele menciona o escudo, a lança e o machado de guerra. E dessa forma, Davi pede para que Deus tome esses instrumentos e saia em sua defesa. No final, no versículo 3, o que chama a minha atenção é o clamor de Davi em oração, quando ele diz o seguinte, falando com Deus, né? Dize a minha alma, Senhor, é como se ele dissesse assim, eu sou a sua salvação. Ó Deus, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós está longe de ser mal interpretado, traído, perseguido e gratuitamente humilhado por gente com intenção maligna. E também há ocasiões em que nós nos vemos abatidos por um sofrimento e a gente não encontra a causa para ele, e daí o tempo passa e a gente não vê a hora dessa agonia acabar. É quando a gente pede para que Deus, pelo menos, sussurre a nossa alma afligida e abatida e diga, eu sou a sua salvação. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, são as vezes em que o Senhor diz exatamente isso na sua palavra. Por isso nós devemos nos dedicar à leitura das Escrituras e prestar bastante atenção ao modo de Deus agir ao longo da história e na vida daqueles a quem Ele quer bem, o modo como Deus age com os seus servos, com as suas servas. Basta olhar para o salmo anterior, ou de número 34, e ver que lá está registrado nos versículos 8 e 9, o seguinte, veja aí, Salmo 34, versículos 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Veja aí comigo o versículo de número 15. Meu irmão, minha irmã, veja aí o versículo de número 15, que diz o seguinte, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Veja o versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E para encerrar, veja aí comigo os versículos 21 e 22. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ó Deus, Tu és a nossa salvação e em Ti nós podemos confiar. Então vejam que o Salmo 34 é o fundamento para o clamor e a confiança demonstrados por Davi e vistos no Salmo de número 35. E vejam que aqui, neste Salmo 35, nos versículos 4 a 10, Davi pede para que Deus o socorra, o defenda e lute contra os seus acusadores e perseguidores. São pessoas descritas como aquelas que tramam contra a ruína, tramam pela ruína dele, no versículo de número 4. São pessoas que agem como caçadores que montam armadilhas, que abrem um buraco no caminho e disfarçam esse buraco para que Davi caia e fique ali aprisionado, como ele registra no versículo 7. E então Davi ora para que Deus transtorne as intenções desses seus acusadores e perseguidores, de tal modo que eles escorreguem na fuga
na perseguição então empreendida pelo anjo do Senhor, agindo em favor de Davi e da sua causa. Vimos algo parecido no salmo anterior, o de número 34, onde no versículo de número 7 está registrado o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Não se trata aqui da ideia de um anjo da guarda permanente junto a cada pessoa, e sim de um ser divino que age em momentos especiais nas Escrituras, em nome e com a autoridade de Deus. A sua presença e a sua ação se dão com o mesmo poder e a mesma autoridade de Deus, em favor de um ou de muitos, e nesse caso, no socorro dos que temem o Senhor e a Ele clamam. Davi, ele ora para que os seus perseguidores caiam na armadilha e no buraco aberto por eles mesmos, como mostram os versículos 7 e 8. E a conclusão esperançosa de Davi, da resposta à sua oração, é vista nos versículos 9 e 10. E eu convido você a ler neste Salmo 35 comigo, os versículos 9 e 10. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? E a resposta óbvia é: ninguém se compara ao nosso Deus. Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda que Davi fosse rei e se identificasse como um necessitado e pobre, assim digamos, de espírito, aquele que clama para que Deus lute contra a gente mais poderosa, opressora e exploradora da circunstância, da situação em que ele estava vivendo, não é sem razão que nós podemos perceber a inspiração dada pelo Espírito Santo a Davi, perceber aqui nesse texto um ressoar do senso de uma justiça generosa que deve tomar as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma e também os nossos braços e as nossas pernas e os nossos lábios, para que nós não permaneçamos alheios, indiferentes ao sofrimento de muitos pobres e necessitados, para que nós, ao invés disso, permaneçamos em constante e regular oração por essas pessoas e na qualidade de imitadores de Deus, aquele que se importa com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o explorado, com o oprimido. Que Deus nos envolva para que nós estejamos engajados em ações na defesa dos necessitados e pobres desse mundo contra os seus opressores. E devemos fazer isso não confiando na nossa capacidade de mobilização, ou na nossa articulação política, ou no nosso ativismo social apenas. Antes, nós devemos agir conscientes do nosso papel como igreja neste mundo e defensora e pregadora das verdades do Evangelho, tanto quanto precisamos pedir que Deus seja o nosso defensor e o nosso campeão nas difíceis batalhas enfrentadas nessa área de assistência àqueles mais necessitados e pobres deste mundo. Bom, o Salmo ele continua, e no trecho a seguir, nós vemos que Davi ele pede para que Deus o livre dos ataques e traidores e de caluniadores. E eu peço que você leia comigo aí os versículos 11 a 18, que falam, meus irmãos, por si mesmos a respeito da traição enfrentada por Davi, impetrada, colocada por gente a quem ele tratou tão bem. E essas pessoas isso mostra a natureza do pedido dele para que Deus pleiteasse assim a favor da sua causa. Vamos ler então os versículos 11 a 18 deste Salmo 35.
Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão e me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar, eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão, te louvarei. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo mostra que o Senhor é a nossa salvação. Este salmo mostra que é Ele quem nos defende e luta em nosso favor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é totalmente justo e verdadeiro. E é isso que nos mostra os versículos 19 a 28 deste salmo, onde nós vemos que Davi pede para que Deus o defenda dos seus inimigos zombeteiros. Eu peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia a leitura desses versículos 19 a 26, que dizem o seguinte: Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. É interessante a combinação das palavras usadas por Davi aqui neste trecho do Salmo. Ele diz que os seus inimigos traiçoeiros riem dele e o acusam, dizendo, nós vimos, sabemos de tudo, para em seguida ele mesmo dizer no versículo 22, dizer a Deus, tu viste isso, Senhor, não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor, acorda, desperta, faze-me justiça, Senhor meu Deus, tu és justo, faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. As falsas testemunhas afirmavam ter visto algo que nunca viram, enquanto que é o Senhor que vê todas as coisas. Os inimigos afirmavam ter visto o que nunca aconteceu, enquanto que o Senhor é quem vê tudo o que acontece. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é justiça e verdade. O Senhor é justiça e verdade. Nunca se esqueça disso, que nunca nos esqueçamos disso. E lembre-se, o Senhor é a nossa salvação. Ele nos defende e luta em nosso favor. O Senhor é a nossa salvação. Ele nos defende e luta em nosso favor. Isso me faz lembrar da advertência de Jesus aos seus discípulos, como registrada no Evangelho de João, no capítulo 15. Naquela ocasião, horas antes de ser preso, injustamente condenado à morte na cruz, Jesus não deixou dúvidas de que o mundo odeia os crentes. As sociedades, elas odeiam os crentes porque odeiam a Jesus. Ele disse isso. O mundo odeia os crentes porque os crentes não pertencem e não têm relação com este mundo. O que significa que o sistema de valores, princípios, a ética, a moral
dos cristãos se chocam e vão de encontro, entram em rota de colisão com os valores, os princípios, a ética, a moral e a visão das sociedades que são francamente opostas a Deus. Jesus disse que tirou os seus discípulos do mundo, por isso o mundo os odeia. Caso contrário, os crentes seriam amados pelo mundo, porque fariam parte dele. Daí é quando Jesus diz que se ele foi perseguido, os cristãos também serão perseguidos. Ainda que não fisicamente, mas do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual. Bom, muitas formas de perseguição estão sujeitas os crentes. Mas Jesus diz em seguida, fazendo menção a este Salmo 35, no versículo 19, ou talvez ao Salmo 69, que diz algo parecido, Jesus explica que o ódio sem razão do mundo contra ele é o cumprimento das Escrituras sagradas. Escrituras que tinham antecipado que o Cristo seria injustiçado, que ele deveria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento a todas as nações. Como eu disse no início desta pregação, quando Davi pediu logo na abertura deste salmo para que Deus lutasse contra os que estavam lutando contra ele, uma das ideias descritas por Davi nessas palavras era a de que existia uma batalha judicial, como a travada entre acusação e defesa em um processo criminal para que a verdade seja estabelecida e o justo juízo seja decretado sobre os verdadeiros criminosos. Neste salmo está clara a denunciação caluniosa sofrida por Davi. Como pode ser visto, veja aí comigo, acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura dos versículos 27 e 28. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Davi aqui faz o convite para que outros se juntem a ele na celebração da justiça efetiva e verdadeira, estabelecida quando a inocência dele for provada. Em antecipação, ele convida outros para que se regozijem com ele. Depois que a verdade tiver sido estabelecida, Davi garante que a sua língua proclamará a justiça e entoará louvores a Deus o dia inteiro. E esta imagem me faz pensar na cena de celebração esperada de alguém que esteve audiência após audiência junto do seu defensor nesta batalha jurídica para mostrar que não ele, e sim os seus acusadores eram os verdadeiros criminosos. Eu imagino essa pessoa correndo pelos corredores do tribunal, depois do estabelecimento da sua inocência, para chegar à rua, sem ter mais o peso sobre os seus ombros, o peso das falsas acusações sofridas por ele. E então essa pessoa olhando para o céu e dizendo, o Senhor seja engrandecido. Como registra o Salmo 33, no versículo 3, essa pessoa terá em seus lábios uma nova canção, um cântico novo ao Senhor, ao se recordar de tudo o que passou até aquele momento. Davi tinha em mente aqui no Salmo 35, o homem justo, ao compor esta oração, esta canção, inspirado pelo Espírito Santo. É o servo do Senhor que ele tem em vista, é o servo do Senhor que este salmo tem em consideração. E daí, quando a gente olha para a história bíblica e vê que o único homem justo de todas as eras, desde o início até o fim da história da humanidade, o verdadeiro servo do Senhor, Jesus o Cristo, que nunca pecou e nunca se achou transgressões em seus lábios, nem mesmo em seu coração e pensamentos, esse justo, ele foi caluniado e preso injustamente. Ele foi falsamente acusado
e apontado por testemunhas mentirosas com narrativas distorcidas sobre ele. Ele foi submetido a um julgamento cheio de vícios, foi submetido à tortura e ao escárnio de pecadores imundos e vis. Ele foi chicoteado quase até a morte, golpeado com socos, tapas e porretes. Em sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos como zombaria, para depois ele ser conduzido e exposto publicamente como o pior criminoso condenado à morte mais humilhante, morte de cruz. Esse Jesus foi o único ser humano verdadeiramente e totalmente justo, enquanto que todas as demais pessoas são injustas, pecadoras e transgressoras da lei de Deus e das leis das suas próprias sociedades. Ainda assim, não houve quem pudesse pleitear a causa de Jesus. Nenhum advogado se apresentou para defendê-lo das falsas acusações lançadas contra ele. E daí, enquanto que Davi, no versículo 17 desse Salmo 35, diz para Deus: Senhor, até quando ficarás olhando? Enquanto os ímpios caçoavam dele e rosnavam como feras, como cães contra ele, Jesus clamou da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus não veio ao seu socorro, antes virou o rosto em reprovação ao seu filho. Não porque ele era culpado, como eu disse, sim porque ele tinha assumido toda a culpa e a condenação de cada pecador, de cada pecadora que ele veio salvar. Porém, depois de morto ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e a sua ressurreição foi a prova cabal e a coroação da sua inocência e da sua própria justiça. E como ele não morreu para pagar a conta da sua própria dívida com a justiça de Deus, e sim para quitar totalmente, eternamente, de uma vez por todas, de uma vez só, toda a dívida de toda pessoa que se arrepende e nele crê, cada uma dessas pessoas tem a seu favor um crédito inesgotável de justiça concedida por Deus por meio da fé delas somente em Cristo Jesus. A Bíblia vai mais longe e descreve a Jesus exaltado acima de tudo e de todos, com toda a autoridade no céu e na terra, atuando em favor dos seus servos, atuando em favor das suas servas. O apóstolo João escreve em sua primeira carta o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é Jesus quem então intercede por nós, meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo intercede por você, meu irmão, minha irmã. Então, nesta noite, diga, como Davi neste salmo: o Senhor seja engrandecido, Senhor, por sua justiça, seja engrandecido, Senhor, por sua salvação, seja engrandecido, Senhor, por sua graça, seja engrandecido, Senhor, por sua misericórdia, seja engrandecido, Senhor, por seu grande amor, seja engrandecido, Senhor, pelo presente da vida eterna dado a pecadores como eu, indignos e imerecedores. E você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo neste momento e que não se arrependeu dos seus pecados e ainda não creu em Jesus Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador, a você, que ainda não tem um advogado, um intercessor em seu favor como Jesus, eu digo: arrependa-se e creia e faça isso hoje, ainda hoje, porque você para que você possa então dizer junto comigo, junto conosco: o Senhor é a minha salvação, Ele me defende e luta em meu favor. E daí
quando o acerto de contas final com a justiça de Deus chegar e o tribunal divino tiver sido estabelecido para julgar você e todas as pessoas, estando de pé ali diante do Senhor, e ainda que sejam exibidos os seus erros, até aqueles ocultos de todas as pessoas até então, e seja exigida a sua condenação por causa disso, de modo surpreendente para todos os verdadeiros transgressores da lei de Deus, que não tem quem os defenda, você verá Jesus se aproximar de você, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua graça sobre nós e a iluminação do teu Espírito Santo, do nosso entendimento, a abertura dos nossos corações, para que recebamos a exposição deste texto inspirado por ti, ó Deus Espírito Santo, ó Espírito de Deus, para a nossa edificação na fé, para a nossa confiança em ti, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, de forma que ainda nos vendo em certas situações injustiçados, ou sofrendo angústias, tribulações que se estendem por longo tempo sem que nós entendamos a razão dessas coisas, que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, que é justo e verdadeiro. Pai eterno, ajuda-nos a enxergarmos a pessoa e a obra de Jesus através desse texto. Possamos, Senhor, descansar nele e esperar nele. Oramos e pedimos isso no nome do teu Filho. Amém e amém. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos a tua graça sobre nós e a iluminação do teu Espírito Santo, do nosso entendimento, a abertura dos nossos corações, para que recebamos a exposição deste texto inspirado por ti, ó Deus Espírito Santo, ó Espírito de Deus, para a nossa edificação na fé, para a nossa confiança em ti, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, de forma que ainda nos vendo em certas situações injustiçados, ou sofrendo angústias, tribulações que se estendem por longo tempo sem que nós entendamos a razão dessas coisas, que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, que é justo e verdadeiro. Pai eterno, ajuda-nos a enxergarmos, nós oramos e pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.